Hoje o Roger Guedes não pôde participar do jogo, estava suspenso. O Corinthians carece de um camisa 9 e, pelo visto, de acordo com as últimas informações trazidas até mesmo pelo nosso setorista do Corinthians, o Kaique Silva, Yuri Alberto já está acertado com o Timão, chega por empréstimo, mas em contrapartida, o Corinthians vai ter que ceder 2 jogadores também por empréstimo ao Zenit da Rússia. O Gustavo Mantuan, que vem em boa fase, e o Ivan, que também acabou de chegar ao Corinthians, chegou para ser aí um jogador pro futuro, né, que o Corinthians contratou, olhando mais pra frente, o Ivan cedido por empréstimo, assim como o Gustavo Mantuan, para a chegada desse centroavante, o Yuri Alberto, que foi revelado pelo Peixe, uma passagem muito boa pelo Internacional, depois foi vendido para o Zenit da Rússia, nem faz muito tempo que foi vendido para o Zenit da Rússia, e agora já está retornando ao futebol brasileiro. Bruno Prado, como é que você avalia essa contratação do Corinthians? Chega para ser o grande camisa 9 do Timão, o Yuri Alberto? É um bom jogador, ele é jovem ainda, é um centroavante novo, né? Um cara que disputou o último pré-olímpico, não disputou a Olimpíada, mas disputou o pré-olímpico, foi muito bem no Inter, foi bem no Zenit, ele na reta final ali do Campeonato Russo, o campeonato que não parou apesar da guerra, o Zenit foi campeão, ele fez gols. Aí vamos ver direitinho quais são as condições, né? Porque o Zenit pagou muito dinheiro pelo Yuri Alberto, ele pagou algo ali de até mais de 20 milhões de euros, foi um investimento bem alto. Então vamos ver quais são as condições, porque o Zenit duvido que vai abrir mão assim. Uma troca por empréstimo, Bruno, trocado de vez mesmo. Parece que é empréstimo e todos com preço de passe fixado e compra, como é que chama? Opção de compra obrigatória. Obrigatória? Parece que sim, parece que sim. Mas a gente não sabe direito. Mas você vê, o Mantuan já saiu hoje no intervalo, né? Não sei se ele vai jogar contra o Boca, se esse negócio fechar. Né? E aí ele levaria um goleiro e um atacante promissor também com o Mantuan, se bem que é um jogador mais de lado, né? O Yuri é mais centralizado. A coisa é que talvez o Yuri tenha pedido para voltar. Não, mas aí, uma compra dessa aí de 20 milhões de euros, não vai abrir assim fácil, não. Mas quanto valeria o Mantuan e o Ivan, que teve passagem para a seleção brasileira? Tá avaliado em 10 milhões de euros, então, mais ou menos. Assim. Não, mais 10 pelo Ivan, que teve passagem pela seleção, meio que fecha a conta. Até porque o garoto lá já jogou um pouco e eu tô partindo do pressuposto que ele tá querendo voltar. Né? Aí, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos resolver tua vida e a nossa. Não sei. Acho que se a gente for fazer a conta rigorosamente, meio que bate. Aqui, ó, ele foi vendido em janeiro, no final de janeiro, do Inter pro Zenit por 25 milhões de euros. 25 milhões de euros. Em janeiro, né? Então não faz tanto tempo, uns 6 meses que o Zenit meteu 25 milhões de euros para contratar o Yuri Alberto. Quanto o Corinthians pagou pelo Ivan? Mas aí foi um rolo, né? Tinha um pedaço de empresário. Um acerto de conta com a Ponte Preta. Foi. A Ponte devia, né? Devia para empresário. Acabou saindo de quase de graça o Ivan. Quem? Juventus, da Ponte Preta. Qual? Não, o Yuri Alberto era da Juventus, né? Era do Inter de Porto Alegre. Inter de Porto Alegre. Foi revelado pelo Santos. O Yuri Alberto. É o Caio. Eu tô confundindo com o Caio Jorge, que tá na Juventus. Tá na Juventus da Itália. Então, gente, se ele tiver afim de voltar, eu acho que acaba fechando a conta aí, com um pouquinho de boa vontade daqui e de lá, não sei, acaba fechando a conta. E o Corinthians precisa de um centroavante, né? O Jô foi embora. O Corinthians precisa de um cara ali, de um 9-9, né? E você, Souza, como é que você tá vendo aí essa movimentação do Corinthians no mercado e Yuri Alberto chegando ao Timão? Eu acho perigoso, né? O Mantuan hoje é um jogador importante para o esquema até do Vitor Pereira. Um cara já que tá consolidado. Você sempre vai ver ali o Mantuan como titular, então você é um bom nome, mas é arriscar. Arriscar um cara que tá já jogando, adaptado ao esquema, com moral com o treinador, com moral com a torcida dos principais. Hoje é difícil você não falar do time do Corinthians e não botar esse do Queiroz e Mantuan como um dos principais jogadores. Então você fazer uma troca como essa é um risco muito grande. Eu sei que o Corinthians precisa de um centroavante, saiu o Jô, mas você ceder, eu não falo nem pelo Ivan, né, porque o Cássio é um cara muito regular, é difícil se machucar, é difícil estar fora, mas você tirar um jogador como o Mantuan, tão importante para aquele lado direito ali, né, que tem funcionado bastante. Começou a fazer gol também. Começou a fazer gol, eu acho perigoso, né, mas assim... O Mosquito não pode fazer ali? Pode, mas até o Mosquito perdeu um pouco de espaço, né, muita gente ali pela beirada, né? Mas assim, o próprio Adson pode adaptar. Não, eu entendo o que você fala. É que no Corinthians precisa de um centroavante, tinha que abrir mão de alguma coisa, né? Não tem grana.
Mas assim, mas ele tá abrindo o mundo um jogador hoje importante, pelo esquema, né? Eu até concordo que precisa de um centroavante, mas o Zenit poderia até ir atrás de outro jogador reserva do time, né? Podia ser até um Mosquito, um jogador que não tá tão adaptado a esse esquema do Vitor Pereira, né? Jogou bastante com o Silvio ano passado, mas assim, é perigoso, né? Porque você não sabe se outro jogador vai fazer essa função bem feita. Sabe o que tá perdendo, não sabe o que tá recebendo. Porque né, você tá trazendo um jogador que você não viu jogar ainda, né? E a gente sabe que o Corinthians trouxe outro centroavante, né, que não tá conseguindo desempenhar o que foi esperado, né? O Júnior Moraes não tá conseguindo desempenhar. E aí é você atirar no escuro, né? Você não sabe se vai dar certo. Por esse lado assim, eu vejo perigoso. Ele vem em boa fase, o Gustavo Mantuan, inclusive... Vi comentário já de torcedor do Corinthians, mas poxa, logo o Mantuan, não podia colocar outro jogador? O Souza falou, quem sabe aí, Mosquito que tá no banco de reservas. Acho que os caras pediram, né? E o Mantuan então, aí é que tá, o técnico do Zenit. Lógico, deve ter pedido. E o Mantuan é aquele jogador, Flávio, que se você colocar na lateral, joga. Se você colocar no meio de campo, joga. Isso. Se você colocar na frente, joga também. Talvez por isso o cara tenha pedido. Exato, quero esse o aqui, jogador... Que negócio é esse aqui? Que técnico gosta. Meio que não deu opção, né? Não, me dá qualquer dois. Não é assim também, né? Os caras, quero esse por causa disso. Ele tava jogando lá? Era titular? Né? Que tava, né? Sim, tava jogando. E ele deu até uma declaração, tipo... não é fácil liberar o Yuri Alberto nesse momento, um jogador importante que acabou de chegar, não faz nem muito tempo que o Yuri Alberto foi comprado pelo Zenit. Mas ele entende, até porque a situação no país não é tão boa. O país vive uma guerra com a Ucrânia, né? O clima no país... Reza a lenda que na Rússia nem se percebe que tem guerra, viu? Informações que a gente tem... Aí é até interessante, porque eu queria saber esse lado dos jogadores, porque se o Yuri Alberto tá querendo sair de lá, e essa é uma das condições, por que os jogadores que estão aqui vão pra lá? Que parece que lá, não, pelo que eu sei, pelo que a gente tem lido e informado aí, na Rússia não tem clima de guerra. O Júnior Alonso voltou, jogava na Rússia, voltou. Estão falando que o Balbuena tá especulado aí, o Balbuena em vários times. Então, mas o campeonato não parou, né? E não, claro, a gente não tá lá, né? Não, exato. A família daqui liga, tá em guerra e tal. Mas o que se sabe é que lá, internamente, a vida na Rússia segue normalmente. Segue sem nenhum problema. O Yuri, pelo Zenit, foram 14 jogos, 6 gols e 3 assistências aqui nos dados dele aqui. Pelo Zenit. No time... Ele falou, quero voltar. No time tem o Malcom, tem o Claudinho, tem bons jogadores lá, né? Claudinho também vem sendo especulado em times aqui do Brasil. A informação de momento no São Paulo. Mas o velho Vamp, Yuri Alberto no Corinthians, chega pra vestir a 9, se consagrar aí no timão. O que você pensa, Vamp? Como o Jô foi embora, né? E o Júnior Moraes também, que veio da Ucrânia, também ainda não se encontrou, não vive um bom momento. Voltou de lesão agora. Tá com alergia, né? Com o negócio da alergia. O Yuri Alberto chegando é titular. Movimenta muito, né? Ele não joga parado. Ele é bom jogador, sim. Muito bom jogador. No Inter. Você já tinha visto um cara ficar fora por causa da alergia? De alergia? Acho que é remédio, Souza. O remédio da alergia dá efeito. Da coceira, dá uma... dá doping. Dá doping, né? Dá doping. Eu achei que ele tava com alergia e não podia jogar. Não, ele podia, mas é doping, né? Mas no futebol brasileiro tem muita gente que tem alergia ao futebol mesmo. Cara, não vai, não é o caso dele, né? Tem um monte que tem alergia. Vai, não, tô me coçando. Tá dando um gato, né? É outra coisa. É um monte. Dor no pubis, né, Vamp? Você falou na época, dor no pubis. Na sua época de atleta, né? Cirurgia de dor no pubis pra não jogar. O jogo deu alergia aí no final. Nos últimos momentos do jogo deu uma alergia boa. A cada escapada, alergia com escapada. Essa foi boa. E esse Corinthians, portanto, que se reforça no mercado da bola. Tá chegando, portanto, o Yuri Alberto do Zenit. Tem gente falando do Eric Pulgar, jogador da seleção chilena. Esse é volante. Mas parece que os valores assustaram a diretoria do Corinthians. Aí não precisa, né? Aí sabe que o Matheus Vital jogando a bola que tá jogando. Votou agora. Matheus Vital, Léo Natel, Ramiro, que só pode ser escrito na janela, né? Mas eles vão ficar. Parece que o Grêmio quer o Miro. Não, o Matheus Vital. Não, precisa ver, será que o Vitor Pereira quer esse pessoal? É isso que eu tô falando, Flávio. Se ninguém querer, ele será obrigado a voltar pro clube com contrato. Hoje o Bruno Mendes ficou no banco, né? Que voltou também do Inter. Voltou, ninguém quer. É obrigado a ficar treinando. Tem que ficar no lugar, Pode até ficar treinando separado, mas tem que estar no clube recebendo.
Agora, uma informação. De acordo com o Globoesporte.com, o Corinthians vai pagar cerca de 30 milhões de reais pelos 12 meses do empréstimo de Yuri Alberto, tá? Trazendo aqui valores dessa transação, contando com salários, luvas e comissões para empresários, esses 30 milhões. 30 milhões? Ou seja, se dividir de maneira mensal, dá um custo de 2,5 milhões por mês para o Corinthians, um investimento muito alto. São 5 milhões de dólares. Isso para um empréstimo de um ano? Não, um pouquinho mais, 6 milhões de dólares. Para empréstimo... 6 milhões de dólares. Caro. Não sei também quem é que tá... Não Mas sei tá vindo o Messi aí? Muito caro. É o Messi. É o Messi que tá vindo? É caro demais isso aí. Isso aí é As informações são do Globoesporte.com. Se for isso, eu acho caro. São esses valores, 30 milhões de reais pelos 12 meses do empréstimo de Yuri Alberto, contando com salários, luvas e Mais comissões 2 para jogadores. empresários. E mais 2 jogadores. E mais 2 jogadores que o Corinthians está cedendo por empréstimo para o Sem Zenit. ganhar Viló- nada. Talvez nem voltem, nem retornem. Vi logo. E Vê aí o se Kaique os russos Silva, são bobos. Os russos são bobos. o Yuri Alberto chega, o Ivan e o Mantuan estão indo por empréstimo para a equipe do Zenit. Quer falar, Pedro, Souza? Só uma informação, desculpe. Vai lá, Essa Fábio. informação que a gente falava em off, pelo que eu li, a gente nunca sabe, essa coisa nunca é aberta. Ele ganha o Yuri Alberto ganha 2 milhões de reais no Zenit e abriria a mão de 50%, viria ganhar só 1 milhão. E aí, se são 12 meses, só da parte do Yuri Alberto, já são 12 milhões de reais. Sobram 18 aí para essa coisa toda aí que vocês falaram, para dar um total de 30. Comissão para empresário, luva, são os valores desse negócio. De fato, também pegou O de presidente vai surpresa falar 30 hoje, né? milhões. Vai falar daqui a pouquinho na Zona Mista com o Kaique Silva, tá lá com o microfone da Jovem Pan, atento. Daqui a pouquinho as movimentações na Zona Mista dos personagens de Corinthians e Santos. Já, o presidente do Duílio Monteiro Alves aqui no Canelada. Você vai escutar, você vai acompanhar também por imagens no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes a participação do Duílio Monteiro Alves. O Corinthians na terça-feira tem uma decisão. Pedro, só uma coisinha. Diga lá, Fico olhando Fábio. pros dois aqui, tem que pôr a mão dos caras, porque eles são abençoados, né? Eu, com 21 anos, eu vendia banana na feira e ganhava o cacho de banana de cachê. Os caras ganham R$1 milhão por mês e ainda abriram mão de dinheiro, hein? Na minha época não tinha isso não. Você é louco. Não, peguei essa fase. A gente pegou essa fase não, né, Vamp? Não, de 1 milhão não. Era 100 quilos de ocata, mas também não. Com 21 anos? Não, com 21 nada. Com 21 eu pegava bandejão É indo o que lá. eu tô falando, eu vendia banana, velho. Cheguei com 23 no São Paulo ali, eu ganhava 11 mil e quando o desconto ia pra 9. Mas dependendo do que o Duílio. Mas dependendo do que o Duílio venha dar aí a entrevista, pode ser até falar, ó, nós tínhamos que uma previsão de gastar 14 milhões com o jogo, não era isso que, mais ou menos? Arrumamos mais aí 15, 16 e fizemos uma operação. Ah, mas é muito. Não é muito. Vai né, Vamp? empréstimo, Vai 30 empréstimo milhões. é muito. Mas aí também deve abrir mão do salário do Mantuan e do Ivan, que eu não tenho a menor ideia do que seja. Então é uma operação, Muito né? amplo, se eu não me engano, Flávio, é o salário mais baixo do Corinthians. Se eu não me engano, que eu fico vendo um monte de estatística falando aqui, ele ganhava 17, 18 mil por mês. O Ivan? Eu não acreditei que Quanto ele pagaram no ganhava Ivan? Quanto pagaram O no Ivan foi um Corinthians? bolo lá, um acerto. Foi um dinheiro, ninguém sabe exatamente A quanto Ponte foi. estava devendo pro Corinthians, estava devendo para empresário. Isso, o e Corinthians aí... foi quitou tudo, ou pelo menos fez um esquema. Deixou um pedaço ainda pra ponte. E tem o salário do Ivan também, que deixa de pagar, né? Mas é muito, mesmo assim é muito. Eu tô começando a concordar com o Russo, dizer que é muito difícil mesmo liberar o Yuri Alberto, né, desse jeito assim, eu pensaria mesmo, é muito difícil mesmo. 30 milha? E aqui falando do Ivan, que perguntaram, eu tô lendo aqui uma matéria da época da contratação, aqui diz que, até uma matéria do Globoesporte.com mesmo, é que a Ponte tinha 100% dos direitos do atleta, mas não ia receber nada pela transferência, porque a Ponte contraiu empréstimos de cerca de 12 milhões com a empresa que gera a carreira do Ivan e usou o atleta como garantia de pagamento. O Duílio já está na Zona Mista, vamos acompanhar a Zona Mista do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. Primeiro, boa noite, né? É um prazer estar falando com vocês. Eu não quero falar sobre negociação não concretizada, sem um desfecho, nem positivo, nem negativo, em andamento. A gente, numa negociação, depende de diversas partes, tem a parte financeira, tem a vontade do jogador ou jogadores, se forem envolvidos em negócio, os clubes. Então, não dá pra gente aqui falar que vai dar certo,
certo que não vai, então não quero criar expectativa nenhuma, excesso de expectativa na nossa torcida, só tranquilizá-la que a gente está trabalhando para melhorar o nosso time, né? Nosso elenco, equilibrá-lo, trazer mais qualidade. A gente entende que 2, 3 peças, isso eu falo há algum tempo, é a necessidade, né, em algumas posições, que é para que a gente tenha um grupo mais completo. Agora não quero falar especificamente de um atleta ou outro. O Yuri Alberto é um atacante, um atleta que para mim é sensacional, não tenho dúvida que caberia em qualquer clube do mundo. Ele tem 21 anos, é excelente jogador, lógico que nós queremos, né? Mas daí para tê-lo aqui a distância é longa. A gente viu uma oportunidade e a gente está correndo atrás e tentando trazer melhoras para o time, né? Se não for ele, a gente vai atrás de outros, mas eu quero esperar um pouco mais para ver como caminha, para depois a gente poder falar alguma coisa para vocês mais concreta e sem esconder nada. Presidente, principalmente sobre o possível envolvimento do Mantuan na negociação, já conversou com o Vitor Pereira, já teve alguma conversa, porque ele elogia publicamente bastante o jogador e sabe que é um jogador importante no elenco atualmente, né? Sim, mas eu não, como eu falei, não vou falar de detalhes de envolvimento de um jogador ou outro, porque negociação elas podem mudar a todo momento, as vontades também de atletas interferem muitas vezes, a vontade do treinador, do clube, tem muitas partes envolvidas. Então, o que eu só quero deixar claro é isso, que a gente está trabalhando para melhorar, mas que a gente também tem que ter o pé no chão, que a gente não pode, não dá para ter tudo, né? Então, muitas vezes, para a gente reforçar um lado, a gente vai ter que abrir mão de outra coisa. Infelizmente, o momento não melhorou assim absurdamente. O Corinthians ainda tem, e o país e o mundo, né, vive uma crise financeira. Então, nós não estamos nadando em dinheiro e a gente tem que trabalhar bem com peças pontuais, o que a gente precisa, pensando e muitas vezes tendo que abrir mão de alguma coisa para que você complete outra que você tem uma carência maior, e é o caso, né? Então a gente vai esperar as coisas andarem um pouco mais e se tiver, espero que a gente volte a falar disso já com desfecho e que ele seja positivo. Não, o Corinthians tem algum prazo para esperar por esse jogador? Tem um limite financeiro estabelecido? Tem alguma coisa nesse sentido já clara para essa negociação? O Corinthians tem tudo, sem dúvida nenhuma, mas é o que eu não posso revelar. Não vou eu aqui falar qual é o meu limite financeiro, porque é uma negociação, né? Qual prazo esperarei também, mas a gente sabe que a gente precisa trazer algumas peças. Então a gente tem a nossa estratégia e eu revelar isso aqui não vai fazer bem para a negociação. Então peço desculpas que você entenda, mas sim, a gente tem, lógico, o nosso limite, o nosso orçamento, a gente vai estar sempre respeitando isso, sempre com responsabilidade. E o que der para a gente fazer dentro do orçamento com responsabilidade, que traga mais qualidade para o time, que ele fique mais forte, a gente vai fazer de tudo para entregar para a torcida.